Pessoal, vamos começar nossa aula 2 da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. É, como já falado lá na aula do plano de ensino, um dos tipos de dados que vai ser o foco dessa disciplina também e que suportam a tomada de decisão são as séries temporais. Tá? Então, nessa aula, a gente não entra ainda na parte dos algoritmos que a gente vai trabalhar em cima das séries temporais, mas nós vamos deixar bem claro o que é uma série temporal. A gente vai deixar bem claro as terminologias que a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá? Se eu falar que tem uma série sazonal, então quando tem uma sazonalidade, determinado algoritmo é melhor. Se a série tem tendência de crescimento, como que eu coloco o componente de tendência, o que significa tendência. Dado que eu tenho vários algoritmos que eu posso aplicar, como que eu sei qual que é o melhor algoritmo para o meu problema? Nós vamos ver tudo isso daí nessa aula para deixar bem claro os conceitos e para depois a gente seguir em frente com os algoritmos em si, tá? Bom, primeiro vamos deixar claro o que é uma série temporal, apesar que eu acho que esse nome já é familiar, tá? Uma série temporal, na verdade, é um dispositivo, normalmente ela é disponibilizada de maneira gráfica, tá? Mas não necessariamente sempre precisa ser de maneira gráfica. Então, se você procurar no Google série temporal, ou em qualquer outro buscador de busca, ou qualquer outro buscador, se você abrir as imagens aqui, você vai ver sempre gráficos do mesmo tipo. Tá? Vou pegar um aleatoriamente aqui. Tá? Então, vocês percebam que existe uma informação de data, normalmente disposta no eixo X, tá? E uma informação de valor disposta no eixo Y. Então, aqui poderia ser o total de vendas em cada ano de uma empresa, ou por mês, ou por semana, ou pode ser consumo de energia elétrica, ou pode ser o preço de uma determinada ação ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, tá? Inclusive, ó, se a gente colocar aqui cotação Bitcoin, o Google já vai exibir um gráfico bem parecido, né? Que tá vendo, tem uma data aqui na parte de baixo e aqui no eixo X, no caso, né? E aqui no eixo Y, ele tem um valor da cotação da moeda, tá? Bom, mas isso, como eu falei para vocês, é porque ela é sempre disposta de maneira gráfica, mas o que é a série temporal em si, tá? Um conjunto de valores observados ao longo do tempo, tá? Então aqui, ó, eu tenho o tempo e um conjunto de valores que foram observados a cada período de tempo. Tá? Vou voltar para outro gráfico lá. Aqui, ó, tem o tempo e o conjunto de valores que foram observados ao longo do tempo, tá? Obviamente que isso normalmente é disposto de maneira gráfica para você tentar já interpretar um conhecimento, tentar identificar o que está acontecendo com aquelas observações, se elas estão variando, se elas estão aumentando, diminuindo, enfim, tá? Mas por debaixo dos panos isso fica armazenado numa tabela, por exemplo, que você tem uma coluna, você tem o período de tempo, na outra coluna você tem o valor observado para aquele período de tempo. Nada mais isso. Então, novamente, séries temporais correspondem ao conjunto de observações ou valores dessas observações ao longo do tempo. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, conjunto de observações sobre uma variável alvo, né? No caso, a variável alvo ou de interesse seria o valor do Bitcoin, o número de vendas, total de vendas, enfim, né? Isso que você está observando seria a sua variável alvo ou de interesse, tá? E vale ressaltar que os períodos, né, que a gente observa valores pelos períodos, eles variam de acordo com o seu problema. Então, por exemplo, na minha empresa, eu quero ver a série temporal de vendas a cada mês. Tá? Então, você vai ter lá o período de observação, ele varia de mês em mês. Tá? Agora, vamos pegar uma série temporal de previsão do tempo. Vamos colocar aqui, ó, previsão do tempo, Porto Ferreira. Tá? Aqui, ó, o valor da observação ele já está variando, no caso aqui do gráfico, a cada, na verdade ele oscila, né? Mas está variando de hora em hora, tá? Então não é mais de mês em mês. Para esse problema da previsão do tempo, a variação ela já se dá de hora em hora, tá? Se você tem um equipamento, você está medindo a temperatura daquele equipamento, por exemplo, se você instalar um medidor
de temperatura da sua CPU, aquela informação de temperatura é atualizada de segundo em segundo ou de em milissegundos, dependendo de como está configurado, tá? Então, o período, a variação do período de observação, ela depende de acordo com o problema, tá? De acordo com o coletor de dados ali, a pessoa que está definindo como os dados serão coletados e que tipo de informação que ele quer extrair. Se ele quer analisar o número de vendas por mês, por semana, por dia e etc. Inclusive, para o mesmo problema, esse período pode variar. Mas a questão é, apesar dessa variação, essa variação ela é uniforme, ou seja, se eu falei é de dia em dia, as observações serão feitas de dia em dia. Não tem dessa de, eu começo com o dia, no meio da coleta da série temporal, falar, agora eu vou alternar para mês. Não, isso daí não existe, tá? Na série temporal, a variação do tempo, ela é uniforme, ou seja, a distância entre um tempo e outro vai ser sempre igual, tá? Ou a diferença entre um tempo e outro. Bom, dado isso, tá? Aqui também tem alguns exemplinhos de séries temporais que eu coloquei aqui nos slides para você, tá? No caso aqui, Italian Employment Rate, ou seja, taxa de emprego italiano entre os 15 e 24 anos, tá? E aqui a variação de anos, tá? No caso aqui no gráfico, ele exibe sempre de 2 em 2 anos, mas você percebe que entre um ano e outro, existem algumas observações. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 daria trimestral. Na verdade, seriam essas observações aqui, né? Cada trimestre você vai lá e coleta as observações, tá? Aqui, por exemplo, é o consumption, só que é consumo de energia elétrica, tá? Então, faltou colocar isso, mas naquele livro base está o consumo de energia elétrica, tá? Aqui, novamente, a variação ao longo do tempo, tá? O que é legal disso, tá? Apesar de você não ter visto qualquer tipo de algoritmo ainda para suportar qualquer tipo de decisão analisando os dados de uma série temporal, tá? Só de analisar o gráfico, tá? A disponibilização, o display gráfico da série temporal, a gente já consegue ter alguns insights interessantes, tá? Então, por exemplo, ao analisar esse gráfico de consumo de energia elétrica, já dá para perceber que existe uma certa sazonalidade, ou seja, existe picos e decréscimos, como se fosse quase um padrão, né? Tá bem definido o padrão, mas a gente sempre consegue observar que nos mesmos períodos de tempo, né, há um pico e uma descida, há um pico e uma descida, há um pico e uma descida. Então a gente sempre sabe que há períodos de pico aí dentro. E aí, se a gente observar qual que seria, vamos dizer assim, um comportamento, tá? O que está acontecendo ao longo dos tempos, ou apenas analisando os picos ao longo dos anos, a gente consegue perceber que o consumo de energia elétrica aqui, ele está tendendo a crescer, ou seja, geralmente ele está aumentando a cada ano, tá? Então, se você quer fazer algum tipo de previsão, fala, se todo o meu histórico aqui está falando que a cada período aqui, esse consumo ele está aumentando, apesar de ter os declínios, né? Mas no geral aumenta, a tendência é que os próximos períodos esse consumo vai aumentar também. E aí, se você é do governo, por exemplo, fala, vamos ter que criar mais usinas hidrelétricas aqui, ou tentar outras fontes de produção de energia elétrica para suportar. Por exemplo, se a gente já estiver no gargalo, por exemplo, fala, se a gente está no gargalo, o negócio vai aumentar, vai dar problema, tá? Então, vamos já tomar medidas apropriadas para isso, tá? Vale ressaltar também que tem, sales number of bottles, tá? Apesar dela estar um pouquinho caótica aqui, nesse caso dessa série, né? A gente vê que tem vários picos aqui de vendas, tem períodos que as vendas vão lá para baixo, tá? Então é até interessante observar por essa série, por exemplo, que você vê, eu tô nesse período aqui, por exemplo, aqui. Bicho, caiu pra caramba minhas vendas, acho que a empresa vai falir. Tá? Porque não estou vendendo nada nesse período que foi coletado aqui. Mas se você observar a série, se você tiver uma série temporal, será que eu devo fechar a empresa? Você olha para a série temporal e vai falar o seguinte, mas não tá tão ruim assim, porque faz parte do comportamento padrão, né? Existem períodos de alta e logo depois desses períodos de alta vem um período de baixa, tá? Então acho que é só uma fase, vamos assim dizer.
tá? Obviamente que a gente vai ter recursos aqui para quando tiver essa coisa caótica, tá? A gente conseguir melhorar, vamos dizer assim, o entendimento dessa série temporal. Mas, de fato, só de olhar essa coisa meio caótica, no momento de desespero, você vê que você está com uma venda aqui embaixo, tá? Você não entrar em desespero, ou ainda, se você tiver dado um pico de venda, fala, ô garoto, agora o negócio vai, vou comprar carro, vou comprar casa, vou comprar mansão, etc. Mas lembre-se que se você olhar a série, logo depois desse período de alta, vem esse período de baixa também, tá? Então, bem legalzinho, esse tipo de display, vamos dizer assim, do conjunto de dados, formato da série temporal, porque você já consegue ter uma ideia do comportamento de vendas, de consumo e etc. só olhando o gráfico, tá? Sem a gente sequer rodar qualquer tipo de algoritmo em cima, tá? E aqui também tem a variação de vendas de automóveis no Brasil, etc. aqui variado por mês. Então, colocando vários exemplinhos de série temporal, tá? E o motivo, né, da gente aprender esse tipo de dado aqui é que vários conjuntos de dados do mundo real e que suportam tomadas de decisão, elas se dão no formato de série temporal, tá? E vale ressaltar que suporte a tomada de decisão, sempre pensando em lado empresarial, tá? Mas, inclusive, você pode pensar até para sua vida pessoal, tipo, leva ou não leva um casaco? Você vai ver a previsão da série temporal que vai suportar a série temporal da temperatura, vamos dizer assim, que vai suportar a sua tomada de decisão. Então, previsão de temperatura também suporta a tomada de decisão das pessoas, tá? Mas, enfim, você tem a variação ali de temperatura ao longo do dia, você tem as vendas, sejam mensais, anuais, semestrais, semanais da empresa, você pode criar uma série com os valores de fechamento da Ibovespa ou das ações. O próprio resultado do encefalograma pode ser útil para prever se você vai ter um ataque cardíaco ou não, de acordo com o comportamento dos batimentos cardíacos que estão sendo medidos ao longo do tempo, tá? Enfim, maquinário de empresa, saber se o maquinário vai estourar, se pode coletar a série temporal de temperatura, por exemplo, do maquinário, se isso for suficiente para definir se o maquinário vai estourar ou não, vai dar problema ou não, enfim. Cotação da gasolina, valor, preço da gasolina, preço da saca do café, a galera usa muito para fazer previsão de sacas, tá? Do valor do milho, valor do café, da arroba do boi, ou seja, tudo que você consegue quantificar num valor e você consegue mensurar quanto que esse valor está variando ao longo do tempo, isso vira uma série temporal e pode suportar a tomada de decisão, tá? Então tá aqui, na época que eu fiz essa primeira versão de slide, eu resolvi deixar aqui porque eu mexia muito com o Bitcoin, tá? Tá aqui uma série temporal do Bitcoin ao longo do tempo, tá? Bons tempos quando tava desse jeito aí. Agora já voltou um pouquinho, tá? Bom, nessa disciplina em específico, tá? A gente vai focar num tipo de tarefa em cima das séries temporais que são as tarefas preditivas, mais especificamente querendo prever o valor futuro de algo, tá? Então, por exemplo, qual que vai ser o meu consumo futuro? Qual que vai ser o valor da saca do café no período futuro? Qual que vai ser a cotação do Bitcoin no período futuro, tá? Então a gente vai ter uma série temporal, a gente vai querer prever o próximo valor, tá? Porque isso é muito útil. Então, por exemplo, eu tô na dúvida, o gestor da empresa fala, puta, cara, será que eu compro mais maquinário? Será que eu contrato mais gente? Porque eu tô achando que a minha produção o consumo do produto vai aumentar e etc. Eu preciso suportar para ficar bem inserido no mercado e tal. Bom, você pode utilizar um algoritmo que vai falar, opa, daqui 2 meses a previsão de venda aí dos seus produtos, ela vai subir tanto. Ou ainda ela pode baixar tanto. Aí fala, pô, vai baixar tanto, eu vou comprar mais maquinário. Não vou gastar com isso agora, tá? Enfim, no caso das usinas hidrelétricas, né? Você falou, ó, a previsão de consumo agora para o próximo semestre ela vai aumentar. Então eles já tomam as medidas necessárias ali para fazer a produção de energia elétrica que já suporte o quanto que vai consumir, para não produzir demais e não ser consumido, nem produzir de menos e faltar, tá? Então, previsão de saca do café o pessoal usa muito para fazer
ou tanto planejamento de lucro para fazer negociação de mercado futuro. Fala, ó, a previsão da série do café vai ser valer 2.000, mas se você me dá 1.800 agora, eu deixo você toda a venda contigo para você vender o café e etc. E você vai ter o lucro de R$ 200 aí por saco, por exemplo. Tá? Então existe muita negociação, muita tomada de decisão com base na previsão de valores futuros, tá? Cuja previsão ela é fomentada ou subsidiada pelos dados das séries temporais, tá? Então aqui tem exemplos, ó, previsão de quantidade de vendas de produtos, indicadores de valores de ações, aumento da temperatura ou devastação em ecossistemas, previsão de demanda de energia elétrica e todos esses que eu falei para vocês, tá? Lembrando que quando a gente fizer esta previsão futura, a gente vai tentar prever o valor em si. Qual que vai ser o valor do Bitcoin? Qual que vai ser o valor ou qual a quantidade de consumo do meu produto? Qual vai ser o valor ali da saca de café? Portanto, nós vamos prever valores numéricos, tá? Se a gente quer prever valor numérico, tá? A tarefa, como eu já falei lá na primeira aula, vai ser uma tarefa de regressão. Tá? Prever valor numérico é uma tarefa de regressão. Se eu fosse apenas prever, se falar vai subir ou vai cair, são apenas dois valores discretos, tá? Seria uma tarefa de classificação. No caso do nosso foco, ela vai ser na tarefa de regressão. Nós vamos aprender a prever valores futuros. Tá? Bom, basicamente, então, como que vão funcionar, ou já dando uma pequena pincelada aí, tá? Qual que vai ser o funcionamento dos algoritmos aí de tomada de decisão ou de fazer previsões de valores futuros em séries temporais, tá? A gente vai analisar o histórico da série, tá? Ou seja, qual que foi o comportamento da série no passado para prever o valor futuro, tá? E se a gente perceber, isso faz muito sentido, tá? Vamos pegar uma sériezinha de exemplo, tá? Pegar essa daqui, por exemplo. Ó. Perceba que, em geral, tem sempre o mesmo comportamento. Na hora que dá um pico, desce um pouquinho, depois desce mais. Deu um pico, desce um pouquinho, desce mais. Deu um pico, desce um pouquinho, desce mais. Deu um pico, desce um pouquinho, desce mais. Só essa daqui que não conduziu tudo, mas também não está tão diferente assim, tá? Então, a ideia é que a gente analise, tá, o comportamento passado da série para tentar prever o futuro. Tá? Essa é a ideia de qualquer algoritmo, inclusive de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Com base em dados históricos, tentaremos prever o futuro. Tá? Inclusive, é isso que nós mesmos humanos intuitivamente fazemos. Né? A gente olha o histórico da pessoa para a gente prever o futuro. Então, pegar um exemplo aí de... obviamente que, como a gente viu aqui, isso pode mudar ao longo do tempo, tá, gente? Mas vamos pensar assim, se você pega, eu professor, né, preciso pegar um aluno para fazer algum tipo de projeto, aí você vai lá, pega um histórico de um cara, reprovou, o que você acha que vai acontecer no futuro? Fala, pô, reprovou em tudo até hoje, esse cara vai reprovar de novo, tá? Então, pode ser um pensamento errado? Pode, mas você toma essa decisão, ou você é inferido a tomar essa decisão, com base no histórico da pessoa. A mesma coisa que eles falam de histórico criminal. Por que às vezes a empresa pede histórico criminal da pessoa? Você cometeu 25 crimes no passado. Será que essa pessoa vai se endireitar? Não, a tendência é que ela continue prevendo crime. Novamente, isso pode ser alterado, a pessoa pode alterar o comportamento, mas as nossas decisões, normalmente, elas são baseadas no histórico, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, decisões baseadas no histórico. Então vamos pensar que eu tenho minha série, ela terminou aqui, certo? Vamos descartar essa parte aqui da frente. Minha série aqui, então, deixa eu colocar aqui, ela terminou, ela corresponde só a essa parte aqui, tá? E aí o que acontece, ó? Eu preciso saber o seguinte, fala, pô, o meu consumo de energia elétrica, ele vai aumentar para eu fechar mais com porta, enfim, tomar algum tipo de decisão aqui na minha usina hidrelétrica? Bom, vou olhar para o passado. Bom, no passado, tá? Toda vez que deu esse período, ou melhor, vamos pegar daqui, ó. Tá? No meu passado, toda vez que deu esse período de pico e caiu um pouquinho, depois caiu de novo, ó. Período de pico, caiu um pouquinho, caiu de novo. Pico, caiu um pouquinho, caiu de novo. Pico, caiu um pouquinho, pico, aqui não tá tanto assim, né? Mas enfim, a maioria dos padrões no passado, depois que deu pico, cai
cai de novo. Deu um pico, cai de novo. Deu um pico, cai de novo. Normalmente, padrão, tá? Significa frequência de ocorrência, tá? Então, o padrão aqui na minha série temporal, apesar de não ser todas iguais, é que tá falando que depois que deu um pico, cai um pouquinho, vai cair de novo. Deu um pico, caiu, cai. Deu um pico, caiu, cai. Bom, aqui deu um pico, caiu. Qual que é a previsão com base no histórico? Que vai cair de novo, tá? Então, a ideia seria mais ou menos essa, tá? Desde que exista, né, padrões de comportamento na série temporal. Se for algo completamente caótico, sem padrão nenhum, aí é difícil você fazer previsão, tá? Mas se é algo que existe padrão, essa série, apesar de estar bem estranha de ver, mas a gente consegue observar padrões que se repetem ao longo do tempo, a gente consegue fazer previsões, obviamente que tentando extrair esses padrões, tá? Então, a ideia vai ser justamente essa, tá? E a gente vai estudar justamente esses tipos de algoritmos, tá? Então, a gente vai identificar padrões não aleatórios, tá? Porque se for aleatório não existe padrão, inclusive, tá? Da variável de interesse. Qual que é a variável de interesse na minha série temporal? É o valor que eu estou observando, tá? Então, se eu quiser se eu estou coletando, por exemplo, o valor do Bitcoin, minha variável de interesse é o valor do Bitcoin. Inclusive, é que eu quero fazer previsão em cima do valor do Bitcoin. Se é minha quantidade de vendas, minha variável de interesse é a quantidade de vendas. Que, inclusive, eu vou fazer previsões em cima da quantidade de vendas. Tá? E uma vez que a gente extrai esse padrão em relação a esta variável de interesse, tá? A gente vai conseguir fazer previsões futuras, sobre valores futuros da série, e o que vai suportar a tomada de decisão, conforme eu já falei. Tudo bem? Bom, só algumas definições ou notações um pouco mais formais, tá? Normalmente é utilizada essa notação para definir uma série temporal, tá? Essa chavezinha YT, tá? Que são mensurados a períodos de tempos específicos t. Ou seja, esse t aqui é um índice, né, que vai variar ao longo do tempo, que pode ser dia, pode ser mês, pode ser ano, enfim, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, ali o y0, significa minha primeira observação da série temporal. y1, segunda observação. y2, como se fosse um vetorzinho mesmo, tá? y3, 2, terceira observação. y4, e assim por diante, tá? E esses valores de t aqui, tá? Eles são discretos, ou seja, não são números reais, tá? E eles vão corresponder a alguma sequência de datas, de períodos, tá? Apesar de eu ter usado 0, 1 e etc. de maneira genérica, né? Esse 0, 1 vira a primeira data, segunda data, terceira data, ou primeira hora, segunda hora, terceira hora e assim por diante, tá? E pode variar, conforme eu já falei também, por minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, enfim, tá? E aí, o que vai acontecer? Os modelos preditivos, eles vão analisar essa sequência de valores aqui da minha série temporal, tá? E vão tentar descobrir padrões regulares. De forma que, dado meu período de tempo atual, dada a minha série de tempo até esse período atual, eu posso analisar, e aí eu posso analisar tanto a série inteira, tá? Quanto uma janela, que a gente costuma falar, de tamanho K. O que significa essa janela de tamanho K? Tá? Significa apenas as observações ou as K-observações mais recentes para fazer essa previsão. Por que isso? Porque muitas vezes o comportamento de algo ele pode variar ao longo do tempo. Então, por exemplo, o dólar lá em 1850, nem sei se tinha dólar. O dólar lá em 1970. Ele podia ter um padrão de comportamento que é diferente do padrão de comportamento mais recente, tá? Então, para garantir um padrão de comportamento mais recente, a gente pode limitar a nossa análise de padrões na série a os K períodos mais recentes, ou a essa janela de tempo mais recente, tá? Então, alguns algoritmos eles vão analisar a série inteira, alguns algoritmos a gente vai limitar apenas as K observações mais recentes, corresponde aos K últimos valores observados da minha série temporal para fazer a predição, ok? Bom, então com isso, tá? A gente consegue modelar assim o nosso modelo preditivo em muito alto nível, tá?
pela seguinte forma: se eu quiser obter o valor ou prever o valor no tempo futuro, ou seja, o t é meu período de tempo atual, eu quero prever no próximo período de tempo, e aí depende de como está o período de tempo. Se você coletou sua série por hora, você vai fazer a previsão na próxima hora. Se você coletou por mês, a sua previsão vai ser para o próximo mês, e assim por diante, tá? Então, a minha previsão no período t mais 1, ou seja, no próximo período, ela vai ser baseada, tá, na previsão, tá, ou numa função, ou no modelo preditivo, que vai ter como entrada a minha observação mais recente, que é t, uma observação recente anterior, tá, até as k observações anteriores. Tudo bem? Se você colocar k igual do tamanho da série, não tem problema. Você vai analisar a série inteira. Se você restringir um k a um valor menor da série, você vai utilizar apenas os k valores mais recentes da série. Tá? Então, apesar disso ser uma função que considera o valor k, você pode colocar k do tamanho da série e ele vai tentar extrair padrões para a série inteira. Então, essa é uma função bem genérica de previsões de série temporal. Mas o que a gente quer fazer com essa formulação matemática? De fato, mostrar para vocês que, para fazer uma previsão de um valor futuro, a entrada para o nosso algoritmo serão as k últimas observações da série. Tá? Então, esse f aqui, ó, que vai receber como entrada as últimas observações, é que vai variar ao longo da disciplina. Então, esse f vai ser um modelo preditivo, tá, que vai inferir o valor no ft mais 1, e a gente vai variar esse f com todas as suas possibilidades e nuances aí dos diferentes algoritmos que nós veremos. Tá? Então, aqui é apenas um exemplo gráfico, ó, com k igual a 5. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, as 5 últimas observações da série. Vou jogar elas para o meu modelo preditivo, que a gente chamou de f, né? E esse modelo preditivo é que vai prever o próximo valor futuro para mim na minha série. Simplesinho assim, tá? Bom, vale ressaltar que isso não é muito legal de se fazer, tá? Já estou falando isso. Mas é o seguinte, você fala assim, ó, eu não quero prever o próximo valor da minha série só, eu quero prever os 2 próximos valores da minha série. Qual que vai ser o consumo no próximo mês e no próximo do próximo, daqui 2 meses, tá? Só que é o seguinte, esse algoritmo ele só faz a previsão no período t mais 1, tá? Então, o que você pode fazer é tentar um processo recursivo, tá? Na qual você prevê um valor da sua série temporal, você usa esse valor como entrada do predito, como entrada do modelo preditor, tá? E aí ele prevê o próximo valor, e aí você vai fazendo isso quantas vezes ou quantos períodos de tempo você quiser fazer a predição, tá? Então aqui, ó, novamente, temos aqui, ó, a previsão inicial, que é essa. Essa previsão inicial é utilizada na próxima iteração para alimentar o modelo, que vai ser utilizada na próxima iteração para alimentar o modelo, e assim por diante. Tá ok? Vale ressaltar que aqui é uma pequena variação também, tá? Nessa daqui, eu estou aumentando a janela, tá? Apesar de inicial ser k igual a 5, aqui virou igual a 6, aqui virou k igual a 7, tá? Há também abordagens que, de fato, vão limitar as 5 previsões. Então, a hora que eu previ esse valor, agora a minha janela só vai ficar, de fato, nas 5 últimas observações, considerando o valor predito, tá? Depois, na hora que eu previ a última, tá? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai pegar essas 5 observações aqui, tá? E assim por diante, tá, gente? Eu não gosto, e tenho vários motivos para isso, de fazer esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de conceito a gente chama, dentro de aprendizado de máquina, chamado de self-training, de autoaprendizado. Ou seja, você pega algo que você previu, né, assume que aquilo é verdade, tá? E usa para você aprender ou para você extrair padrões novamente, tá? Então perceba que até esse período, todas essas observações aqui, elas eram reais, elas eram verdade, elas foram coletadas no mundo real, tá? Já essa daqui foi uma observação predita, tá? Não necessariamente ela condiz com uma observação no mundo real, tá? E aí o que acontece? Se eu errar essa previsão, se o meu algoritmo errar a previsão,
ele vai assumir que algo errado é real, tá? E a partir desse momento que ele assumiu que algo errado é real e ele está utilizando como entrada para ele está aprendendo ou está tentando extrair padrões de coisas erradas, tá? Então isso é chamado de error propagation, ou seja, propagação de erro, tá? Você prevê algo errado, você usa algo errado para tentar fazer novas previsões e aí você vai acabando prevendo várias coisas erradas, tá? E dependendo do algoritmo que você está utilizando, é uma coisa linda e eu não sei como que o pessoal não percebe, já revisei muito artigo disso, que quando você está usando média móvel, por exemplo, você vai utilizando a própria média do período anterior para fazer a média do próximo período, etc. Ao longo do tempo fica uma linha reta de previsão. E o pessoal tenta publicar um negócio desse, eu não vejo sentido nenhum fazer isso, mas enfim, tá, tem pessoal que faz isso daí. Qual que é a minha abordagem para isso? Você quer prever daqui 2 meses? Pega a sua série temporal, faz o período de tempo ser de 2 em 2 meses e prevê daqui 2 meses. Tá? Simples assim, tá? Não precisa fazer essas gambiarras, mas de fato eu deixei aqui para vocês verem que existe, tem gente que usa essas possibilidades, aí vai uma questão pessoal de não usar esse tipo de coisa, ok? Bom, vou parar o vídeo aqui porque agora nós iniciaremos um próximo tópico que é, eu não sei ainda quem que é esse modelo F, certo? A gente vai ver média móvel, a gente vai ver perceptron, que é baseado em algoritmo de aprendizado de máquina, enfim, média móvel ponderada, média móvel com fator de sazonalidade, cavizinhos mais próximos, etc. Vou ver uma série de algoritmos, tá? Só que em algum momento, a hora que eu ver esse algoritmo, tá? E a gente vai aplicar esses algoritmos em séries temporais reais, que eu coletei para vocês, eu tenho que saber se esse algoritmo é bom ou não. Fala, pô, esse média temporal é legal, fiz uma previsão. E aí? Tá legal esse algoritmo? Não tá? A hora que eu aprender outro, esse algoritmo ele foi melhor que o meu algoritmo que eu aprendi anteriormente, tá? Então, para isso, tá? A gente vai ver como que a gente avalia, dado qualquer preditor, vou fazer esse cara aqui prever valores, simplesmente não importa qual que é o preditor, mas esse cara vai me prever valores. Eu tenho que saber se esses valores que estão sendo preditos, eles são bons ou são ruins, tá? Então, para isso, a gente vai ver como que a gente avalia a predição em uma série temporal. Para a hora que a gente vê o modelo, a gente rodar, ele vai dar um valor lá de predições, a gente analisar se essas predições são boas ou não. Tá? Então, até o próximo vídeo para nós vermos como que isso vai funcionar.